A paisagem brutal. Como enfrentar a beleza e o cinismo do Rio de Janeiro. Por Danilo Marques. Na infância, eu não costumava ir às praias da Zona Sul. Só vinha frequentá-las no fim da adolescência, com os 16 anos. Eu não gostava de praia, em parte porque nunca me dei bem com meu corpo. Além disso, meus pais não costumavam me levar ao Rio, apesar de morarmos em São João de Meriti, um município da Baixada Fluminense, distante apenas 40 minutos de carro da capital. Eu não conhecia Copacabana, Ipanema, Leblon, não conhecia Catete, Flamengo, Botafogo, Urca. De São Conrado, não sabia nem mesmo o nome. Minha família só frequentava esses locais e achava que restaurantes, centros culturais e teatros não eram lugares para o nosso bico. Minha vida era circunscrita à Baixada Fluminense. Lembro que no quarto ano do ensino fundamental, deparei num livro de geografia, uma lista de 7 maravilhas do mundo moderno. Muitas ficavam em outros países, mas entre elas estava o Cristo Redentor. Eu pedi aos meus pais que me levassem até lá, mas eles nunca tinham tempo nem grana. Do terraço da minha casa, meu irmão apontava na direção da montanha e dizia: "Olha bem lá no alto. É aquele ponto que fica o Cristo Redentor." Eu via apenas uma mancha indecifrável. Mais velho, tive a ideia de pegar um dia o metrô sozinho e ver, enfim, com meus próprios olhos, a paisagem que irrigava meu imaginário havia tanto tempo. Mas esse projeto foi sabotado pela pandemia, que limitou radicalmente meus movimentos e de todo o mundo. Em 2022, quando eu fiz 17 anos, passei em jornalismo na UFRJ, faculdade que fica na Urca, na zona sul do Rio. Naquela época, eu ainda tinha pouquíssima noção da vida fora de São João de Meriti. Por isso, nos 2 primeiros dias de aula, meu pai foi comigo até lá. Pegamos o ônibus da linha 734, que ia até a Vila Norma, bairro vizinho ao meu, e saltávamos na Pavuna, que fica na zona norte do Rio, onde apanhamos o metrô até Botafogo. Depois, pegamos o ônibus da linha 503, que em cerca de 15 minutos nos deixou na porta. Aprendi o trajeto e passei a ir sozinho. Eu demorava cerca de 1h30 para ir da minha casa à faculdade. As aulas, nos 3 primeiros períodos do curso, aconteciam à tarde. Para mim, porém, tratava-se de um curso em tempo integral, já que eu saía pela manhã e só retornava à noite. Além de complicado, esse percurso consumia boa parte dos meus R$ 700 de bolsa que eu consegui na universidade. Gastava R$ 25 por dia em passagens ou quase R$ 505 por mês. Lá pelo 3º semestre, eu já estava mais aclimatado à região, embora ainda me embananasse quando saía da maratona em 3 etapas. Certa vez, uma professora marcou uma aula no Fórum de Ciências e Cultura, que fica na Avenida Rui Barbosa, no Flamengo. Essa via é um cobiçado endereço da Zona Sul, com prédios antigos e elegantes, em geral de estilo europeu. Das janelas dos apartamentos imensos e caríssimos, podem-se contemplar um dos famosos cartões postais do Rio, o Pão de Açúcar, e as centenas de veleiros flutuando sobre as águas da Baía de Guanabara. Da minha turma, só eu fui naquela aula. Na saída, precisei de auxílio do GPS para chegar até a estação de metrô mais próxima. Com medo de ser assaltado, gravei na memória o caminho e guardei o celular no bolso. Prestes a entrar na rua Senador Vergueiro, decidi perguntar a 2 mulheres que estavam um pouco à frente qual era o caminho até a estação. Quando as cumprimentei, tentei fazer a pergunta. Elas passaram o olho rapidamente em mim e correram para o outro lado da rua. "Desculpa!" gritei de longe. E gritando ainda expliquei que estava perdido e queria apenas pedir uma informação. Uma delas disse:
Achei que fosse assaltado e riu, caiu na gargalhada. Desculpar-me naquela situação significava o mesmo que um zero à esquerda, nem mesmo se eu ajoelhasse, nem se me chamasse atenção para as roupas de marca que eu estava vestindo, parceladas em 10 vezes no cartão de crédito da minha mãe. Nem se exibisse a mochila que indicava que eu era um estudante. Ainda assim, eu continuaria não pertencendo àquele lugar, ao Flamengo, à Zona Sul, ao Rio de Janeiro. 2. Eu estava esperando uma amiga no andar de cima da livraria da Travessa de Botafogo, que fica na Voluntários da Pátria, a rua mais movimentada do bairro. Em uma espécie de mezanino, fica um café caríssimo. Maria demorou, e demorou muito. Para passar o tempo, comecei a prestar atenção na conversa de uma mulher e de um homem de meia idade na mesa ao lado, ambos com um sotaque excessivamente carioca. Os dois haviam rompido seus casamentos e falavam sobre filhos. Depois, sobre a juventude, sobre como havia sido legal a viagem que fizeram no passado, a Serra Fluminense com os colegas, sobre os amigos em comum, que durante a adolescência fumava maconha sem parar. O homem pediu um refrigerante zero açúcar. Vestia camiseta branca e manga longa, calça de alfaiataria e sapatos pretos, desses lustrosos e bicudos. Não pude ver muito bem a mulher. Como ela estava ao meu lado, eu teria que dar uma guinada de 180 graus para observá-la por inteiro. A conversa dos dois, então, enveredou para um assunto que acho especialmente irritante: os problemas da esquerda. Eles comentaram sobre as dificuldades que políticos progressistas enfrentarão nas próximas eleições, o perigo que Tarcísio de Freitas representava. Mas o homem tinha alguma simpatia por Tarcísio, dava para perceber. E ele disse: acho que o grande problema é o seguinte: os políticos de esquerda não admitem que a polícia meta porrada nesses pivetes. A mulher deu uma risadinha discreta, com quem concorda e não quer comprometer. Não quer se comprometer. Ou talvez como alguém que discorda, mas não o suficiente para argumentar. Eu, que havia quase uma hora prestava atenção no papo, não me contive. Acontece que pivete tem cor, eu disse ao casal, fazendo questão de me intrometer. O homem me olhou espantado, parecendo prestes a ter uma vertigem, e pediu desculpas. Ele disse que era só brincadeira e me ofereceu um copo d'água. 3. Por um tempo, fiz parte de um projeto de extensão na faculdade que realizava experimentações em fotografia analógica. Aprendi a fotografar, revelar e ampliar. Organizávamos, uma vez por ano, um evento que convidava profissionais da área para aulas abertas e oficina. Todo o grupo era composto por alunos da UFRJ, com exceção de um rapaz, Marcos, que cursava cinema em outra universidade. Ele morava em Gávea, na Zona Sul. De seu apartamento, que deve custar uma cifra macabra, ele via claramente o Cristo Redentor. O mesmo que anos antes eu fizera tanto esforço para enxergar. No segundo ano do evento de fotografia, combinamos que venderíamos camisetas estampadas com desenhos feitos pelo grupo. Marcos, que havia metido com uma vertiginosa variedade de atividades artísticas, além de cinema, queimou a largada e falou que ele mesmo poderia estampar as camisetas sozinho. Contribuímos cada um com uns R$10 para comprar os materiais. O resultado ficou uma merda. Ele, então, abandonou seu habitual mutismo para justificar a lambança. Disse que a sua semana havia sido difícil, com vários problemas que consumiram seu tempo e sua atenção. E ali estava o resultado. Para nos consolar, exclamou: basta olhar pela janela que tudo passa. Pô! Eram dias ensolarados e quentes. Marcos falava de forma pausada.
muito expressiva, como uma criança, acrescentando em cada uma das frases uma interjeição. Pô, depois de dar a sua justificativa, aproveitou para fazer uma apologia da alegria inegociável do Rio de Janeiro. Concluiu dizendo: pô, é impossível ter depressão aqui, nessa cidade. Suas palavras me deixaram atônito. Pouco tempo antes, eu havia carregado o meu pai e o meu irmão. Eu havia carregado com meu pai e meu irmão o caixão de meu tio em um cemitério de Mesquita, município da região metropolitana do Rio. Aos 59 anos, meu tio morrera com um tiro na cabeça. Tinha sido escolhido ao acaso por traficantes de uma comunidade em Belfort Roxo, cidade onde ele morava, que queriam dar um recado a milicianos que pretendiam conquistar seu território. No mesmo condomínio onde meu tio morava, e na mesma hora, foram mortos um porteiro e um rapaz que fazia pinturas das grades do local. As imagens de segurança da rua, divulgadas em telejornais, são brutais. Quando houve os tiros, meu tio corre. Logo é atingido. Tudo isso aconteceu numa sexta-feira de abril de 2023, às 5 da tarde, quando eu assistia a uma aula online da faculdade. A Baixada Fluminense reúne 13 municípios, com os quais o Rio tem uma relação parecida com aquela que os Estados Unidos estabeleceram com a periferia latino-americana. Um misto de exploração e desprezo. A proximidade fez surgir, nessa margem urbana, um não-lugar, uma cidade dormitório. Não há o que fazer em São João de Meriti. O município tem prefeitos reacionários, políticos inúteis e igrejas neopentecostais às pencas. Não tem hospitais, nem boas escolas públicas ou particulares. Não existe planejamento urbano. É também uma cidade sem muitas árvores. Debaixo do sol abrasivo, as pessoas carregam toalhinhas com os nomes ou desenhos bordados para secar o seu suor. O asfalto das ruas é precário e os viadutos espantam com sua cor de fumaça. As bocas de fumo são o que há de mais cosmopolita por lá. Quem vai de São João de Meriti ao Rio de Janeiro, depois de descer na Pavuna, na zona norte carioca, precisa pegar a linha 2 do metrô. Na parte inicial do caminho, os vagões trafegam na superfície. Da janela se vê o mesmo padrão da minha cidade. Terrenos abandonados, pouco verde, prédios residenciais populares e imensos, muito parecidos uns com os outros. É assim até a estação Cidade Nova, quando o trem mergulha fundo na terra. E não há grande diferença entre a paisagem depreciada de São João, da Pavuna, de Madureira ou da Parada de Lucas ou outros subúrbios. Para continuar o caminho até a Zona Sul, é preciso trocar a linha 2 pela linha 1. Nesta, o trem permanece o tempo todo no subsolo. Quando chegamos ao destino, em Ipanema ou Leblon, e subimos pela escada até a superfície, parece que, num passe de mágica, fomos transportados de terceiro mundo dos subúrbios para outro lugar. O sol ilumina as ruas arborizadas e as fachadas dos restaurantes e lojas elegantes. Pessoas bem vestidas trafegam com seus cães, as crianças parecem sempre em férias, jovens passam de bicicletas caras, enquanto os entregadores voam em suas magrelas desconjuntadas e as babás sempre uniformizadas levam os bebês para um passeio na praça. Alguns passos mais, estamos nas praias cheias de turistas, flanando pelo calçadão ou estendidos na areia sobre os guarda-sóis coloridos, servidos pelos funcionários maltrapilhos dos quiosques. No caminho até a faculdade, às vezes caminhava ao lado de Dante, um amigo de origem social parecida à minha, morando
em Jacarepaguá, na Zona Oeste. Demorava quase o mesmo tempo para chegar à escola. Nós dois olhávamos os prédios entre Botafogo e Urca, especulando quanto custava um apartamento ali. Andando um pouco mais, conseguíamos ver o mar pela enseada e depois chegávamos à mureta da Urca, de onde vê o Pão de Açúcar e a Baía de Guanabara. Ali, gente de todas as idades e classes sociais se juntavam, entupindo de álcool e de alegria, como numa cena de telenovela. É tudo muito cínico, disse Dante um dia. A palavra dele não me afetara na hora, mas ficaram guardadas comigo. Eu ainda levaria um tempo para entendê-las. O Rio destinou os lugares naturais mais bonitos para os ricos e poderosos, que hoje entendem essa paisagem como algo que pertencesse a todos, sem distinção de classe e de raça. Mas, com isso, dissimulam cinicamente o seu próprio privilégio de viver ali, diante do mar, diante do Cristo, diante do morro, dois irmãos, desfrutando de belas ruas e belas praias. É um modo de recorrer à dádiva natural para amaciar as mágoas dos que não têm lugar em ambiente tão seletivo quanto este. Um dia, as coisas começaram a mudar. Durante o trajeto que eu percorria todos os dias, passou a tomar conta de mim uma tristeza ímpar. Eu sofria quando, da condução que andava pelas ruas estragadas de São João de Meriti, sofria esperando o ônibus na rua Professor Lindolfo Gomes, às margens do rio Pavuna, que cheira mal como um cadáver. Eu sofria ainda mais quando notava tudo aquilo que os outros tinham ao seu dispor e eu não tinha. Eram dilemas estabelecidos no que me faltava. Ao me dar conta do elenco da ausência que constituía a minha cidade, comecei a fazer um esforço imenso para acreditar que São João também era parte de um universo semântico que o Rio. Não havia, porém, contraste maior com a minha cidade, sem praia, sem ruas arborizadas, coberta de lixo, esgoto a céu aberto e linha decadente de trens cargueiros. Para pertencer ao Rio, já me parecia uma dádiva viver numa cidade dotada de tanta beleza. Passei a dizer que gostava do calor, embora odeie, de praia, apesar de me incomodar com areia colada no corpo, de futebol, ainda que não suportasse as reações hipermasculinas que ele provoca. As desigualdades se manifestam também de maneiras mais sutis. No primeiro semestre de 2023, quando consegui uma vaga no curso de radialismo, pois só depois eu me mudaria o de jornalismo, passei a estudar das 16 às 21 horas. O tempo era calculado milimetricamente para que eu chegasse em casa livre de perigos. Depois das 23 horas, as ruas de São João e de Pavuna viram uma terra sem dono e eu, bobo, muito provavelmente seria assaltado. O assassinato do meu tio fez com que minha família, os perigos não fossem apenas latentes, mas reais. Eu deveria estar feliz por ter conseguido uma vaga na universidade pública. Foi o primeiro do meu núcleo familiar imediato, mas a tensão me cercava por todo lado. Passei a alimentar um forte ressentimento em relação ao Rio, ao me dar conta de que, na verdade, era um intruso na paisagem da cidade, tanto do ponto de vista geográfico quanto racial. Eu sentia inveja dos colegas de sala que chegavam à escola em questão de minutos, que conseguiam, em dias úteis, frequentar aulas da faculdade e de curso de francês, academia, cinema à noite. A maioria, aliás, tinha tempo para acumular um capital intelectual notável. Eles frequentavam aulas cujas mensalidades consumiriam parte considerável da renda total da minha família. Enquanto para mim, a universidade significava uma conquista paradigmática. Para alguns desses colegas, não passavam de um movimento natural de ascensão social. Estudei por muito tempo numa escola católica.
Depois, fui matriculado em uma evangélica. Nos 2 casos, tive poucos colegas de classe que sonhavam com a universidade. A maior parte deles vislumbravam entrar nas Forças Armadas ou em alguma força policial. A segurança financeira era o principal motivo dessa decisão. E, por algum tempo, essa mesma possibilidade encheu minha mente. Ser militar ou policial era também para os meninos uma forma de contrariar as expectativas e se alinhar com as forças diametralmente opostas ao tráfico, que os alicia de maneira muito astutas. Sentindo que precisava alcançar uma posição equivalente à dos outros, os privilegiados, me esforcei para ampliar minha cultura. Eu anotava qualquer referência a obras e autores mencionados nas aulas. Fazia o longo percurso de ida e volta da faculdade, sempre com alguma leitura nas mãos. Meu objetivo era superar as diferenças mais visíveis entre mim e as pessoas com as quais passei a conviver. Parecia-me um método eficiente de apaziguar pelo menos algumas das minhas feridas. Mas nem sempre esse cara era o recurso mais eficaz diante do cinismo com as pessoas do Rio. Lidavam com as diferenças sociais, ignorando os esforços alheios para mudar a vida. Pois não havia nada a ser mudado na vida dessa cidade onde todos, ricos e pobres, brancos e pretos, podem usufruir hedonisticamente e democraticamente de incontáveis maravilhas. Foi assim que um sentimento corrosivo de vingança e frustração cercou em mim como Elegia 1938 de Carlos Drummond de Andrade. Coração orgulhoso, tem pressas de confessar tua derrota e adiar para outro século a felicidade coletiva. Aceitas a chuva, a guerra, o desemprego e a injustiça, distribuição, porque não pode sozinho dinamitar a ilha de Manhattan. Músicas como Menino do Rei, de Caetano Veloso, De Leme ao Pontal, de Tim Maia, Aquele Abraço, do Gil, Samba do Avião, de Tom Jobim, começaram a me causar ojeriza. Vamos circular aqui para ver o que é ojeriza. Depois eu falo o que é. Eu estava me tornando um sujeito amargo, em vez de uma pessoa que poderia aproveitar as mudanças que estavam ocorrendo na minha vida. Não foram poucas as vezes que chorei no vagão, abarrotado na volta para casa. Calhou de Drummond também dizer: a literatura estragou tuas melhores horas de amor. Ao telefone, perdeste muitíssimo tempo de samear. No fim de 2023, quando fui a São Paulo pela primeira vez, fui para o Festival Piauí de Jornalismo. Parcelei o ingresso em 2 vezes e me hospedei na casa da Márcia, uma amiga da minha mãe que mora na Vila Prudente. Em alguns minutos da estação do mesmo nome, na zona leste paulistana. Desembarquei na rodoviária Tietê, tomei rapidamente um banho e saí logo. Apanhei um metrô e 20 minutos depois estava subindo as escadas da estação Trianon-Masp, em plena Avenida Paulista. Não era exatamente um lugar bonito, no entanto, aqueles prédios altos, as ruas entulhadas de gente, o horizonte sem mar e sem morros tinham algo de honesto, pareciam não dissimular nada, o que me comoveu, despertando em mim alguma ternura. Era o tipo de cidade que me atraía, porque ela não impunha nenhuma admiração narcisista a seus moradores. Não sendo tão bela, deveria ser apenas vivida como um desafio, e não como uma graça divina.
São Paulo também não exigia que seus moradores a grandulatassem sem parar e deleitassem com seu passado pretensiosamente aristocrático. Interessava mais abertura para o futuro. De alguma forma, as multidões me camuflavam, ao passo que, em meu estado de origem, as diferenças acabavam me oferecendo algo como um código a ser cumprido. Era também a cidade que me propiciava, ao menos naquele momento, o direito de ser ativamente melancólico. Ali também não era fácil entender a minha depressão, causada nessa época pelo sem número de questões que me atravessavam diariamente. Porque São Paulo colocava tudo em pratos limpos, sem reagir ao cinismo, às distâncias sociais, nem falsificá-los a cartões postais. A fotografia que costuma ilustrar livros didáticos no capítulo sobre desigualdade social brasileira foi feita em São Paulo. Mostra aquele prédio de classe alta no bairro Morumbi, como uma piscina oval na varanda de cada apartamento, dividindo o espaço urbano com a favela de Paraisópolis. Os dois complexos residenciais são fronteiriços e estão divididos por um morro. No Rio, as favelas sofreram um processo curioso. Em vez de símbolos da miséria, acabaram com um cartão postal às avessas, compondo o fundo exótico da paisagem espetacular. Há outros exemplos de assimilação da miséria e mesmo do crime do Rio. O desenho de Mickey carregando um fuzil nas costas, acompanhando da frase "Tu tá no Rio?", não a Disney. Era um comentário crítico da designer Rafael Brunet no bairro da Penha Circular, a violência do Rio. Acabou adotado como uma peça de estilo, com a imagem agora estampada em roupas, bandeiras, cangas e grande variedade de produtos. A desgraça virou cinicamente uma modinha. Sobretudo, as músicas consumidas largamente por camadas mais pobres falam de uma geografia afetiva do Rio. É coisa que remota ao velho samba, avançou pela bossa nova, pelo tropicalismo e chegou até hoje. Os funkeiros e rappers se ocupam, assim como eu, do desejo de ascensão social e reproduzem, apesar dos beats pesados, o mesmo tipo de autocongratulação do imaginário carioca. Nos filmes ambientados na cidade, quase sempre a mesma coisa, sem falar das novelas inebriadas por esforços e conciliação entre as classes sociais e as raças. Com isso, nossa capacidade crítica fica cada dia mais debilitada. Reforço. Com isso, nossa capacidade crítica fica cada vez mais debilitada. É como se ousasse criticar o Rio e a sua ascensão social não tivessem direito de pertencer à cidade. Rápido, percebi que já não me sentiria em casa na Baixada Fluminense nem no Rio. Passei a frequentar apartamentos de alguns amigos que levavam uma vida muito diferente da minha, mas não conhecia ninguém, com exceção de Dante, que logo depois do país, imaginando ter uma vida melhor na Europa, que sentisse algo parecido ao que senti em relação à cidade. Mesmo os que não eram privilegiados do berço, com o tempo, acabaram apaziguando seus ressentimentos. Apartamentos com salas amplas, móveis modernistas, quadros abstratos e decorativos, janelas abrindo-se para a copa das árvores ou para as paisagens deslumbrantes. Passei a radiografar os apartamentos que visitava, o que via pelas janelas, quantos metros quadrados tinha a sala de estar, os livros entulhados na biblioteca. Havia também uma certa obsessão em descobrir se o lugar possuía quarto de empregada e elevador de serviço. Para mim,
para mim eram e ainda são marcas muito óbvias de que o planejado pra gente, como eu, vindo de um lugar de onde eu vinha. Sempre me acompanhava o sentimento dúbio de querer e de repelir aqueles lugares que eu visitava. Quanto ao subúrbio, eu não me sentia mais próximo a ele, mas não o odiava. Quando ia a São João visitar meus pais, observava o caminho e as pessoas num misto de espanto, desejo e asco. Vinha à mente outro poema de Drummond, A Flor e a Náusea. Preso à minha classe e algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta, melancólicas mercadorias espreitam-me. Devo seguir até um enjoo? Posso, sem armas, revoltar-me? Em dado momento, quando eu aproximava de uma fenomenal depressão, pensei que é hora de mudar e de tentar me conciliar com o Rio e a Zona Sul. Aluguei então um quarto num apartamento de uma amiga em Botafogo. Custava bem pouco em comparação aos preços altíssimos da região. Eu demorava menos de 10 minutos até a faculdade e cerca de 20 minutos para chegar à redação da Piauí, em Ipanema, onde passei a trabalhar. Na mesma rua em que eu morava no Botafogo, tinha à minha disposição um posto de saúde, uma clínica da família, um cinema, uma livraria, bares e restaurantes, estação de metrô e um ônibus que ia para todos os cantos. Aos poucos metros dali, havia também uma delegacia policial. Assim, fui inserindo involuntariamente numa espécie de submundo dos filhinhos, como canta Fernanda Abreu em seu hit Rio 40 Graus. Meu pai foi quem me trouxe de carro a minha mudança, uma pequena vida empacotada em algumas bolsas. Do meu novo quarto, eu e ele avistávamos o Cristo Redentor, que nunca apareceu tão perto. Como eu suspeitava, era fácil gostar do Rio morando ali. Me peguei olhando pela janela do ônibus da linha 426, que sai da Tijuca com destino ao Leblon, admirando os dias ensolarados, um tanto feliz pela facilidade das quais eu agora dispunha. No sábado à tarde, retornava a São João para ver meus pais na casa em que eles vivem, com meu grande quintal. Entre outras, 2 famílias dividem o espaço. Sempre que volto, me pego contando para eles sobre os lugares que passei a ocupar do Rio e que parece que estou falando de algo tão distante quanto outro país. Em outubro do ano passado, mais de 120 pessoas foram mortas no Rio em consequência de uma ação policial truculenta, a mais terrível de que se tem notícia. No dia seguinte, a imprensa foi inundada de imagens brutais. Muitos corpos foram estendidos em uma via movimentada no Complexo da Penha. Avós, mães e pais, esposas e filhos choravam sobre os cadáveres. Mais assustador foi se dar conta que aquela bárbare estava acontecendo a poucos quilômetros da Zona Sul, onde reinava a certeza de que a violência não chegaria à Avenida Atlântica ou a Vieira Solto. Nestes lugares, a agitação mais visível era dos trabalhadores, vindos da periferia ou voltando para lá, amontoados nos transportes públicos pouco mais de um mês depois da chacina. Chegou o verão. Os dias ficaram diabolicamente ensolarados. Como sempre, os domingos trouxeram gente de todos os cantos e periferias para encher as areias e os calçadões. A cidade irradiava alegria. As pessoas estavam felizes e animadas. Os eventos de outubro parecia ter acontecido em outro século. E o que é mais de violento no Rio é a paisagem. Gente, essa leitura, ela provocou vários gatilhos em mim. Sim, vários gatilhos, porque
a diferença e a desigualdade num espaço tão curto, ela chega a ser dolorida. Eu, por exemplo, moro ao lado de uma cidade que foi considerado uma das melhores a se viver no país, que é Jundiaí, mas numa cidade que não sequer tem uma maternidade. Desde 1989 não se nascem mais bebês varzinos. Aqui, numa outra cidade ao lado, Campo Limpo Paulista, existe o bairro que chama... Não é um bairro, é um espaço que, que foi dominado por usuários de drogas, que aqui eu levanto uma ressalva. Doentes que precisam de atenção da questão saúde pública, porque não conseguem se libertar do vício, dominaram um espaço chamado DHS. Neste espaço, há grupo de crianças que sobrevivem graças à doação voluntária de uma senhora que faz a refeição uma vez por dia e entrega para essas crianças. Porque até as cestas básicas que essas famílias assistidas recebem, elas passam por barganhas em trocos de dinheiros para compras de drogas. E Jundiaí tá tão pertinho e não conhece essa realidade. Então, assim, diversos gatilhos. Porque se você refletir bem próximo a você, tem cenários como esse, que é cínico, como o Danilo Marques falou. Danilo, o que eu desejo a você é muito sucesso. É muito sucesso para que você consiga ressignificar essas dores e salvar pelo menos a vida sofrida de alguns membros da sua família. E eu, por exemplo, tenho um sonho em trabalhar na revista Piauí. E vendo o seu relato, eu vejo o quanto que é possível a gente realizar o sonho, mas antes a gente tem que sobressair a depressão, não é verdade? E eu desejo muito sucesso a você e parabéns por esta excelente escrita que me tocou, que me comoveu. E eu espero que você que tem ouvido este áudio até o final tenha se comovido também. Se te comoveu, deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esta escrita. E é isso aí. Sucesso. Vamos vencer a depressão aí, porque muitas pessoas vivem essa depressão e não é só uma questão física, e sim um desequilíbrio social. Fico por aqui, um abraço. Cibele Carvalho, 18 de fevereiro de 2026, quarta-feira de cinza, dia de reflexão.